Sim. Então, agora, iniciando oficialmente, né, a nossa videoaula do programa Administração em Ação. O programa Administração em Ação é um programa desenvolvido por alunos e professores da Universidade Federal de Ouro Preto, e tem como propósito aí discutir questões relacionadas à geração de renda, empregabilidade, empreendedorismo, gestão financeira e familiar, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Viana de Moura. Dentro desse programa, eu fico responsável por ministrar e desenvolver as atividades relacionadas à parte da administração e da gestão financeira, né? Sou formado em contabilidade, tenho algumas especializações aí na área de gestão financeira, então me sinto assim mais à vontade para tratar desses temas. Muito embora esse tema gestão financeira e familiar é, é um tema super importante para todas as pessoas, mas de muito difícil implementação, né? Depende, como nós vamos tratar na aula de hoje, de muita disciplina, de muito empenho, de muita colaboração das pessoas envolvidas com isso. Mas vamos lá, e não é uma aula, né? Eu costumo dizer antes de começar que o que nós fazemos aqui é um bate-papo, né, sobre esses temas, com o objetivo de compartilhar ideias, de compartilhar experiências. Não existe uma regra para a gestão financeira pessoal e familiar. Cada um de nós se encontra em uma situação diferente, carrega uma bagagem, uma história também diferente, né? E todos esses aspectos ajudam nesse processo. Como eu quero dizer, tem pessoas que, mesmo que não tenham tido nenhuma formação é, na área, já fazem isso com muita maestria, já conseguem se organizar de uma forma financeira muito bem organizada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é bater um papo, né? Sobre isso, vamos trocar experiência e conversar um pouco sobre a importância, sobre a necessidade, sobre alguns métodos. Boa noite, o Alisson, seja bem-vindo. Então, é isso que nós propomos para a nossa aula de hoje. Essa nossa aula de hoje, só para que vocês tenham em mente, ela vai se estruturar em 2 encontros, né? Esse encontro síncrono e um próximo encontro, possivelmente assíncrono, onde nós vamos dividir essa discussão em 2 bate-papos de mais ou menos 1 hora, tá bom? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a gestão financeira e a gente vai trocando ideia, vai conversando sobre isso ao longo desses próximos 60 minutos, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar uma janela. Eu acho que é isso que fica melhor. Vocês me avisem aí se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Fábio. Todos conseguem ver a minha tela? Ô, Kátia, eu vou te pedir um favor. Diga. Como eu estou trabalhando hoje em um monitor só, eu estou com um problema nos meus 2 monitores, eu não vou conseguir ter acesso ao chat. Então, caso alguém comente ou faça alguma pergunta no chat, você pode me avisar? Claro. Então, vou te falando. Excelente. Aí, ó, o problema é que agora eu tenho que ficar abrindo aqui. Vamos lá. Vocês continuam vendo a minha tela? Ficou preto. Ficou preto? Ficou. Então deixa eu mudar o formato aqui para ver se eu consigo ver minha tela também. Tela inteira, uma guia. Ideal para vídeo com animação. Eu acho que é melhor. Só um minutinho, gente. Uma janela vai ser melhor.
Só um minutinho, estou organizando meus arquivos aqui na minha tela para aparecer melhor para vocês as informações, tá bom? Agora sim. Confirme aí para mim, todos vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ótimo. Então, vamos bater esse papo hoje sobre planejamento financeiro pessoal e familiar, né? Uma questão que nos intriga muito, que é muito importante para nós enquanto pessoas, né? Enquanto cidadãos, é importante também para a gente, enquanto pai de família, enquanto membro de uma família, porque o planejamento financeiro é um aspecto muito crucial aí para o bem-estar de uma família, né? A gente acaba que nós brasileiros temos aí na média pouca instrução e discutimos pouco sobre isso, mas precisaríamos discutir mais. Então hoje nós vamos bater esse papo aí para que vocês, para que nós, né, nos familiarizemos mais com essa discussão, tá bom? Então, o que que nós vamos falar? O que que nós vamos falar na nossa esse bate-papo de hoje? Sobre o que que nós vamos conversar? Vamos falar sobre a importância desse planejamento financeiro pessoal e familiar. Vamos falar um pouquinho de metas e objetivos, responsabilidades, e vamos falar de uma técnica, de uma metodologia de gestão que chama matriz ou ciclo PDCA. Então, nossa primeira aula de hoje, nós vamos tratar desses 4 primeiros tópicos previstos aqui para esse nosso mini curso. E depois, na próxima aula, a gente vai ter uma discussão sobre o orçamento pessoal e familiar. Que o orçamento já é um instrumento mais técnico, né? Se refere à elaboração de uma planilha, de um conjunto de, como eu posso dizer, organizado de dados. Então, a gente deixa para falar do orçamento no nosso próximo encontro, focado especificamente nesse orçamento, que o orçamento é, digamos assim, um instrumento, né, a ferramenta que nos ajuda aí a realizar esse planejamento, essa gestão financeira pessoal e familiar, tá bom? Quem aí já teve problema, tem curiosidade, tem alguma experiência, né, e quer falar alguma coisa, depois eu vou abrir um pouco para a gente discutir sobre isso, mas existem alguns objetivos do planejamento financeiro familiar, né, pessoal e familiar. Dentre eles, os principais dele, primeiro é que permite que nós visualizemos, né, os rendimentos e as despesas que uma determinada família tem, né, ou que uma pessoa tem. Ele permite que nós enxerguemos, tomemos consciência, porque muitas vezes a gente vive tão no automático, nós vivemos tão, como eu posso dizer, atribulados por nossas questões pessoais, familiares, né, de trabalho e outras que nos incomodam e que nos tiram o sono, que a gente sabe mais ou menos o que a gente ganha, sabe ali com o que a gente gasta, mais ou menos, mas a gente não tem muito claramente esse dado em mão, né? Isso acontece com a maioria das famílias, acontece com a minha também, né? A gente sabe ali mais ou menos o nosso padrão, as coisas que a gente faz, mas na ponta do lápis, se você não colocar na ponta do lápis, se você não criar um planejamento, certeza, você não sabe de onde está vindo, vai depender da pessoa, do tipo de rendimento que a pessoa tem, do tipo de relação de trabalho, e certeza, a gente não tem para onde está indo os nossos recursos, tá bom? Então, uma das primeiras vantagens, né, um dos primeiros objetivos é permitir essa consciência, né, essa conscientização, né? E por permitir isso, essa conscientização,
das possibilidades de recursos que a pessoa tem disponível. E todos me ouvem bem? Sim. Sim. Te passo esse apelo também a todos Sim. vocês, como eu estou trabalhando com uma tela só no monitor hoje, porque eu estou com um problema na minha rede principal de internet, estou usando uma outra rede, eu não consigo trabalhar com 2 monitores, eu não consigo ver vocês. Caso haja qualquer interrupção aí, vocês me avisem, ou se cortou, se precisar repetir, vocês me avisem por gentileza, tá bom? Tá joia, Fábio. Então vamos lá. Como o orçamento, o planejamento permite que nós visualizemos, enxerguemos bem a realidade, ele vai possibilitar com isso que a gente faça uma melhor gestão desses recursos, né? É muito importante assim que se a gente quer atingir um determinado objetivo, isso vale para qualquer tipo de situação na nossa vida, a gente primeiro tem que conhecer ali o que afeta, quais são os caminhos possíveis, né, para a gente alcançar esse objetivo, para que a gente possa gerenciar, digamos assim, esses recursos, né, organizar esses recursos de uma forma que a gente atinge esses objetivos. Em última análise, o que o planejamento financeiro pessoal e familiar visa mesmo é o bem-estar da família, né? Esses objetivos aos quais eu me refiro aí são os objetivos familiares, são os objetivos assim que a gente tem, das coisas que a gente quer ter na vida, né? Do bem-estar que a gente quer ter, do conforto da nossa casa, de viagens que a gente quer fazer, de ter uma segurança no futuro, de planejar uma aposentadoria, ou de planejar um estudo de um filho. Então, são coisas que a gente precisa se preocupar, né? E criar esses objetivos. Espera aí que alguém pediu para entrar aqui na sala, deixa eu autorizar, eu já volto lá para a janela. Aí vocês conseguem ver minha tela? Tá, Sim. seu microfone está fechado, Kátia. Sim, Saiu daquele modo cheio. pra mim tá normal. Deixa eu ver se eu coloco no modo cheio. Voltou. Voltou? Aqui, Voltou. agora eu consegui voltar também, ver o sistema, o Meet, e vamos ver se eu consigo movimentar. Não vou conseguir movimentar. Então não adianta, eu vou ter que ficar lá na minha tela cheia mesmo. Então vamos lá. O planejamento financeiro também é importante porque ele permite, mais do que nunca, que as pessoas conheçam a sua verdadeira realidade financeira, né? Como eu falei, a gente vive tão atordoado, às vezes, com os nossos problemas pessoais, com a rotina do dia a dia, com cuidados com os filhos, né? Às vezes com problema de saúde que todos nós estamos vivendo muito aí durante esse período de pandemia, né? Com as angústias que a pandemia nos causa, com problemas de desemprego, por outras questões da família, que a gente tem uma noção de onde que vêm nossos recursos, para onde eles vão, mas a gente não conhece mesmo. Fala, você conhece? Não, você não sabe, a gente não sabe. Se a gente não tiver uma organização muito bem feita, criar um hábito de fazer esse orçamento, de dedicar um pouco a esse planejamento, a gente não conhece. Então, essa é uma das principais vantagens aí, é o que o planejamento financeiro nos permite, né? Então, permite também a gente compreender melhor nossos hábitos de consumo. A gente acha que a gente tem alguns hábitos de consumo. Na nossa mente, a gente pensa que a gente age de uma forma, mas nem sempre a gente age como nós pensamos, né? A gente tem muito comportamento, eu quero dizer assim, que são impulsivos, né? A gente nem considera esses comportamentos como fazendo parte do nosso jeito de ser, do nosso jeito de comportar, mas eles existem, nós, seres humanos, comportamos assim mesmo. Isso também não é nenhum defeito, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, faz parte da nossa natureza, mas faz parte também, é importante para o nosso amadurecimento também, a gente procurar nos conhecer, e esse planejamento vai nos ajudar nisso, ajudar a gente
escolher melhor, nos conhecer melhor. Bem, uma outra importância do planejamento financeiro, que aí entra na discussão nos últimos bate-papos que nós tivemos, ele serve ali também para a gente escolher, quando a gente conseguir estruturar bem esse planejamento financeiro, a gente escolher as melhores opções de aplicação das nossas sobras de orçamento. Permite que nós, então, escolhemos as melhores opções lá para aplicar os nossos recursos, as nossas sobras de caixa mensais e periódicas, né? E no final de tudo, vai permitir que a gente consiga alcançar os nossos objetivos financeiros de curto, de médio e de longo prazo, tá bom? Essas são aí o que permite, né? Bem, as responsabilidades do planejamento financeiro. Na maior parte das vezes, eu nem falei isso aqui, mas muitas questões familiares, né? Muitos problemas familiares têm como razão, como motivo, tem um dado para isso, mais ou menos 56% dos problemas familiares estão relacionados à gestão financeira familiar. Vocês sabiam disso? Né? Muitas brigas de casal, muitos, inclusive divórcios, né? E outras questões, muitos impasses familiares estão relacionados à gestão financeira familiar. Talvez a falta dessa gestão, e que não é um problema de um membro da família, é uma questão do grupo, né? Porque na maioria das vezes, quando isso acontece, os membros da família costumam culpar uns aos outros pelos gastos excessivos, né? Isso é muito comum que aconteça. Então, para que possa haver efetivamente, para que possa acontecer efetivamente um planejamento financeiro pessoal, é mais fácil, ele depende de uma pessoa só, mas o familiar especialmente, é preciso que os membros da família, né, tenham algumas responsabilidades, compartilhem isso. A primeira delas, que eu acho essencial, e eu falo com experiência de causa, porque eu vivo isso aqui dentro da minha família também, todo mundo vive, não há quem não viva, né? Eu preciso, muitas vezes, da minha disposição e da disposição de minha esposa para que nós conversemos sobre a nossa situação financeira, para que nós conversemos sobre os nossos objetivos, sobre as nossas possíveis ações para que a gente alcance esses objetivos. Então, a primeira responsabilidade aí, digamos assim, o primeiro determinante, né? O que é preciso para existir um planejamento financeiro familiar? É a disposição das pessoas que estarão envolvidas com isso, de conversar, de entender o outro, as necessidades de um outro, né? De compartilhar aí os seus anseios, as suas demandas, as suas preocupações e colocar isso depois na ponta de lápis, né? Na ponta do lápis. Então é responsabilidade de todos, membros da família, se envolverem nesse processo. O planejamento financeiro familiar, o pessoal não, como eu disse, é mais tranquilo, né? Mas também depende disso, de que as pessoas tomem consciência da situação. Porque, como eu disse, a gente vive tão atribulado por questões familiares, pessoais, do cuidado com os filhos, do cuidado com os pais e etc., que a gente vive no automático, né? A gente vive levando a vida, deixando a vida nos levar, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Sem muito colocar o pé no chão, sem muito tomar consciência de nossa situação. E quando nós assustamos, a gente se depara com uma situação que tá difícil de resolver. E se nós tivéssemos tomado consciência de nossa situação com mais antecedência, a gente não enfrentaria esse problema, né? E como eu disse, não é um problema, é um problema de todos, é um problema, toda família vive isso. 56% das famílias brasileiras vivem isso, não só no Brasil, fora do Brasil também, eu não tenho dado internacional, mas vivem problemas dessa natureza. Então, é um determinante, é importante, né? Que todos os membros da família tomem consciência dessa situação, participem do estabelecimento de planos. Olha, eu quero
Eu quero fazer uma viagem daqui 3 anos para não sei aonde. Eu quero guardar um dinheiro para ajudar meu filho a estudar na universidade. Eu quero planejar minha aposentadoria para daqui uns dias, quando eu não tiver mais oportunidade de trabalho, mas eu estiver cansado de trabalhar, eu consiga ter uma vida tranquila. Então, esses planos precisam ser construídos juntos e as ações para atingir esses planos também. Todo mundo tem que estar consciente e tem que participar, porque senão não adianta, né? Senão, como diz o ditado, se um não quer, dois não brigam, né? E nesse sentido aí, brigar seria o sentido positivo do brigar, né? Se um não quer, dois não realizam. Seria melhor a expressão. Então é importante que a gente tenha a família participe, tenha essa responsabilidade, né? Então é isso, é isso que eu quero, esse recado aqui que é importante que a gente fique claro aqui em relação ao planejamento financeiro familiar. Bem, qual que é a lógica? Qual que é a lógica geral do planejamento familiar? Não tem muito mistério. A lógica geral é muito simples. É você ganhar, guardar e investir. São esses 3 grandes propósitos do planejamento familiar. Obviamente, isso aí é individual. Individual no sentido seguinte, olha, cada um tem os seus ganhos, cada um tem mais ou menos possibilidade de guardar alguma coisa, vamos falar disso, né? E cada um tem possibilidade com base em um objetivo que ele traçou, com base em um objetivo que a família estabeleceu, né? E aí, mas não é tão simples assim, né? Guardar. Mas como guardar? Guardar como? Guardar quanto, né? Essa é a grande questão. Então, uma das perguntas que todo mundo faz, e todo mundo faz mesmo, porque independentemente do nível de renda que a pessoa tenha, não é por uma questão do nível de renda, mas é também, obviamente, se a pessoa vive com um orçamento tão restrito que ele não tem. Não estou querendo dizer isso aqui, porque isso é muito importante. A gente sabe que no nosso país, muitas pessoas vivem aí com uma renda muito baixa, que ela não tem condição nenhuma de guardar. Não tem como sobrar nada, né? E não é isso que a gente busca. Não é isso que o planejamento financeiro vai resolver por si só. Ele vai ajudar nisso a partir do momento que a pessoa sai do automático, sai desse, como eu posso dizer, dessa vida que ela leva sem refletir sobre isso, porque o planejamento financeiro tem como esse propósito também. Porque não há como uma pessoa guardar nada e investir se ela não tem nenhuma sobra orçamentária, né? Nesse sentido, o planejamento financeiro vai ajudar a pessoa a entender, olha, para eu viver bem, eu preciso disso, 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 elenca. Meu ganho é esse. Então, eu tenho que tomar uma providência para aumentar o meu ganho a ponto de suprir todas as minhas necessidades e permitir que eu alcance os meus objetivos de longo prazo. Não é fácil, né? Não estou dizendo aqui que isso é uma tarefa fácil e tão simples de resolver. Mas a partir do momento que a pessoa toma essa consciência, né? Fala assim, olha, eu estou trabalhando ali, tem esse trabalho, minha renda X é essa, minha renda da família é essa. Ora, aí se reúnem, discutem, falam, gente, mas a gente tem esse plano, para que a gente viva no mínimo que a gente quer viver, com certo conforto, a gente precisa desse valor. Nossa renda não está dando. Então, o que a gente pode fazer? Quais são as opções que a gente tem para buscar, para melhorar essa renda, para buscar uma outra alternativa de trabalho, para buscar uma renda extra, né? O que é disponível, de modo que a gente consiga suprir aquelas nossas necessidades que são mais essenciais e ter alguma condição de guardar alguma coisa para investir, para conseguir alcançar outros objetivos, tal como comprar um carro, ou adquirir a casa própria, ou reformar a casa, ou fazer uma viagem, né? Ou investir um pouco para na aposentadoria ter um conforto maior. É isso que o planejamento financeiro busca, tenta ajudar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a gente fica sempre na dúvida, onde é que está o planejamento financeiro aqui, especialmente no que se refere ao guardar, né?
tem duas formas de guardar. Para você guardar, tem que sobrar alguma coisa das suas despesas básicas ali, né, que necessárias para você manter um nível de vida que você deseja, que você vai se sentir confortável, que os membros da sua família vai se sentir confortável. Se você não tem renda suficiente para isso, não tem outro caminho a não ser buscar rendas extras. E aí a família precisa conversar, analisar as alternativas, um apoiar o outro nesse sentido, porque é um caminho que a família vai precisar percorrer para conseguir atender remediar as suas necessidades básicas e conseguir guardar algum pouco de recurso para investir para que ela possa alcançar os seus objetivos de médio e de longo prazo. Não tem uma outra solução. Algumas outras famílias já têm uma sobra orçamentária maior, mas não tem sobra orçamentária, tem uma folga orçamentária, tem um orçamento maior, não tem sobra não. Isso acontece muito. Tem famílias que têm uma renda grande, mas não tem sobra orçamentária nenhuma. Vivem no vermelho. E por incrível que pareça, em muitas situações, quanto maior a renda da pessoa, mais desorganizada financeiramente ela é. Então, o tamanho da renda não quer dizer que a pessoa tem sobra, não. Pelo contrário, quer dizer, em muitas situações, e por falta de planejamento financeiro, essas famílias vivem endividadas, pagando juros, vivem no cheque especial, vivem sem nenhum tipo de reserva financeira, não conseguem adquirir as coisas porque não fazem esse planejamento financeiro. E a solução para essas famílias não é outra senão entender bem qual a sua situação, entender bem para onde está indo os seus recursos, para tentar cortar esses custos que são desnecessários e fazer do seu orçamento, fazer mensalmente que o seu orçamento tenha uma sobra, para que essa sobra possa ser investida em alguma modalidade de investimento que vai permitir que essa pessoa troque seu carro, essa família troque seu carro periodicamente, que ela faça uma viagem periodicamente, que ela pague um plano de previdência privada para quando esse casal se aposentar, ele ter uma vida mais confortável. Então não tem outro caminho. O planejamento financeiro, a lógica dele é muito simples nesse sentido, né? Mas, como eu falei, é muito individual. Então, cada um vai ter que buscar se conhecer, entender quais são os seus objetivos, como seria possível alcançar esses objetivos, qual é o padrão de vida que a pessoa deseja viver, né? Quais são, digamos assim, aqueles itens que um membro da família não abre mão, aqueles que o outro membro não abre mão, que deseja ali para os seus filhos, definir muito bem isso e procurar rendas extras, cortar aquilo que não está nessa lista, para tentar fazer essa sobra financeira para investir em outras atividades, né? Oi, Kátia. Fábio, é muito interessante porque a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, a anotar, parece que você ganha mais do que você ganhava. Exato. Porque o seu gasto é tão descontrolado e assim, você passa um cartão aqui, você paga ali, você pega aqui. A partir do momento que você começa a anotar, é uma coisa muito simples mesmo. Você vai começando gradativamente. No próximo mês, você já consegue ter uma coisa a mais e que você não achava que conseguiria, porque você fala, eu ganho pouco, eu não consigo. Na realidade, não é o ganhar pouco mesmo, é o gasto descontrolado mesmo que faz com que você não tenha esse controle, né, esse domínio das suas finanças. E às vezes não, né, é o que você está falando desde o início. O fato de anotar, de controlar, de cada um fazer a sua parte ali, no final dá super certo. Posso falar assim, que eu já passei por isso, já vivi isso na pele, então realmente dá certo. Faz diferença, né, Kátia? Faz. Faz sim, com certeza faz, né? E aí eu costumo dizer, para pegar um gancho aí do que a Kátia está falando, que o planejamento financeiro ele tem duas fases, né? Primeira delas seria a fase de você tomar consciência de sua situação. Aí o que é tomar sua consciência? Você vai registrar lá suas rendas, de onde vêm os recursos da família, né?
Quando a pessoa tem, os membros da família têm cada uma renda só, uma fonte de renda só, fica mais fácil, mas tem famílias que têm várias fontes de renda, né? Então, de onde vêm minhas rendas, né? Porque às vezes a gente vai pegando um dinheirinho picadinho aqui, vai gastando ele picadinho também, quando você vê, você nem viu para onde foi, nem sabe efetivamente quanto você ganhou naquele período, né? Isso acontece muito, é uma realidade, ainda mais no Brasil, que tem muitos trabalhadores autônomos e tal. Então, a primeira fase do planejamento é você registrar as rendas, registrar tudo, é tomar nota mesmo, né? Como a Kátia falou, de todas as despesas, de onde está indo, e para onde está indo o valor, né? Analisar isso depois, comparar. Olha, gente, eu tenho essas rendas aqui hoje, tenho esses gastos. Olha, desses gastos que eu tenho, esses aqui eu preciso deles para eu ter uma vida mínima, confortável, dentro do padrão de vida que eu desejo para mim, para minha família, para os meus filhos. Essa parte aqui eu posso repensar dos meus gastos. Olha, eu tenho essa renda aqui ainda não é suficiente para que eu atinja esse padrão mínimo de vida. Então, eu vou precisar dar um jeito de aumentar essa renda de alguma forma para ela suprir esses gastos mínimos e me permitir uma sobra para que eu alcance os meus objetivos. Então, a primeira fase do planejamento financeiro é essa. E aí eu chamo isso, eu chamo isso de tomada de consciência. É você parar, e é difícil mesmo, não é fácil, não é um exercício fácil. Eu vivo isso com a minha esposa constantemente. A gente não tem hora que a gente não tem tempo, né, de parar e conversar sobre isso, de parar e de anotar e um mostrar para o outro como é que está indo, onde está indo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, quais são os nossos objetivos. Então, é essa fase da gente pôr no papel, para a gente tomar consciência da nossa situação e, a partir daí, a gente traçar uns objetivos, né? Esses objetivos ou vão ser de aumentar os rendimentos de alguma forma, para que a gente tenha que ter uma sobra orçamentária de pelo menos 15%, né? A gente tem que tentar guardar pelo menos 15%. Tem situações que isso não é possível, a gente sabe, né? Se a pessoa vive com um rendimento tão baixo, vão ter que se organizar de alguma forma para procurar um rendimento extra para tentar suprir e fazer essa sobra orçamentária. Então, essa primeira fase seria uma fase de tomar consciência mesmo, de praticar aí o registro. Isso leva tempo também, não é do dia para a noite, né? Você criar esse hábito, isso demora, né? Então, você tem que ir exercitando essa primeira fase. Depois que a família toda toma consciência dessa primeira fase, ela passa para uma segunda fase, que a partir dos objetivos que ela traça, ela vai fazer um plano lá com suas receitas, com seus ganhos, seus rendimentos e com as suas despesas. E ela vai, depois que ela fizer esse plano, aí ela já está passando, já está na fase da execução, ela já planejou. Isso é é mais ou menos um parâmetro, não tem o ideal, tá, Roseli? Mas é mais ou menos ali um mínimo ali que se recomenda que se guarde ali dos seus rendimentos. Se puder ser mais, melhor, mas isso vai depender muito de quais são os seus objetivos. Perceba como é que isso é individual, né? Se suponhamos que a família decida que o objetivo dela é comprar um carro, ou trocar o carro que está velho daqui 2 anos. Olha, nós vamos trocar esse carro daqui 2 anos. Eu quero comprar um carro X que tem esse preço. Aí talvez, Roseli, seja necessário economizar uma parte maior do seu orçamento para alcançar esse objetivo, se for possível. Compreende? Então vai depender muito dos objetivos que a família traça, né? Os planos que a família. Eu vou falar desses objetivos daqui a pouco, de médio, de longo, vou dar uns exemplos para que vocês entendam do que eu estou falando, né? Entendi. Eu só perguntei porque qual seria o mínimo mesmo, né? Você falou em 15, eu já ouvi falar às vezes em 10, então assim, eu sei que depende muito do objetivo, mas eu falo assim, o mínimo como se diz, qualquer um de nós deveria pensar em guardar a princípio, assim, digamos. O máximo que você conseguir, eu acho que não teria o mínimo, o máximo que você conseguir considerando ali aquele padrão de vida que você quer manter, que você quer dar para os seus filhos, que você quer viver, né?
o máximo que você conseguir, melhor. Mas a regra é sempre você gastar menos do que ganha. Porque se você gasta menos do que ganha e investe essa diferença, no longo prazo, você vai ter uma folga, vai ter uma prosperidade financeira. Não tem outra saída, né? Aí é você aplicar em fontes e opções de investimento que dão rendimento, um juro composto, para que você vá multiplicando esse valor e no futuro você tenha uma folga financeira, tá? Aí é isso mesmo. Alguns falam 10, não tem muito como eu posso dizer, uma receita de bolo. A regra é gastar menos do que ganha. Assim, o melhor, né? Nem sempre isso é possível, como eu falei aqui. Tem hora que isso não é possível. Tem gente que gasta mais do que ganha, não por uma questão de desorganização, por uma questão de necessidade, né? E aí é um outro aspecto que a gente tem que entender aqui, que muitas pessoas vivem nessa situação e precisam, de alguma forma, sair dessa situação, né? Okay. Então, bem, nessa segunda fase, as pessoas, então, agora já estão executando o plano. Aqui ela tomou consciência, aqui ela já sabe de onde vem, com o que ela gasta, já analisou aí mais ou menos qual é o seu perfil, já traçou uns objetivos aí, ó, não quero pagar mais dívida, não quero pagar mais juros de cheque especial, quero pôr minhas dívidas em ordem, quero começar a poupar um valor, já traçou os seus objetivos aqui. E aqui ela faz um plano de ação, que eu chamo, que a pessoa vai agir. Então, com base nesses objetivos, ela vai definir o que ela ganha, onde ela vai gastar, com o que ela vai gastar, que dívida que ela vai pagar, quanto ela vai economizar, né? E vai executar esse plano. Periodicamente, e aí a família vai desenvolvendo isso também é muito individual, precisa então comparar lá, analisar, olha, eu planejei que eu ia fazer isso, e eu fiz isso, né? Eu planejei que eu ia ganhar tanto, continuo ganhando tanto, melhorei um pouco aqui meu ganho, piorei esse ganho aqui, que eu perdi essa fonte de renda, e meus gastos eu aumentei aqui, falei que ia gastar isso, disso, gastei mais, falei que ia gastar disso, gastei menos, consegui economizar aqui. Você vai aqui, ó, é um processo contínuo de aprendizado, né? É um processo de melhoria contínua, que nós vamos falar disso daqui a pouquinho. É sobre essa matriz PDCA, o que é isso e como é que isso vale para a realidade do orçamento, né? E aí o que sobrar você vai decidir quando e como e onde vai aplicar para que você consiga alcançar os seus objetivos de longo prazo, né? Então, as ações básicas aí, né, daquela primeira fase de tomar consciência ali seriam, né, e que digamos assim, importante para todo mundo que está nesse processo de tomada de consciência agora para entrar numa fase de execução, seria juntar esses rendimentos aí e despesas em um instrumento que a gente chama de orçamento. Orçamento é uma palavra que muitas vezes a gente entende só como sendo uma cotação, não é? Na nossa cabeça, o orçamento tem muito esse sentido. Se eu vou fazer um orçamento ali, orçamento significa que você vai fazer uma cotação de preço para comprar um produto, né? Mas esse orçamento aqui, no sentido que a gente utiliza, é um orçamento gerencial que as empresas fazem, o Estado faz, que é ali onde você coloca o que você ganha e o que você gasta, categorizado por itens e subitens. Então, a gente faz esse orçamento. A próxima aula nós vamos falar só desse orçamento, tá bom? Como é que faz, como é que a gente organiza e tudo mais. Negociar dívidas, reduzir gastos e aumentar os ganhos, definir um conjunto de objetivos e guardar e investir. Essas são as ações básicas aqui do orçamento, do planejamento financeiro pessoal e familiar. Para vocês terem uma ideia do que é um objetivo, está desatualizado esses dados aqui, né? O que são os objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo, né? Então, de curto prazo, eu quero comprar uma TV nova, eu quero viajar, fazer uma viagem, né? Então, você define lá o valor, a meta que você quer economizar, para quando quer isso, e organiza seu orçamento de forma que você consiga atingir esse objetivo.
Objetivos de médio prazo são aqueles que são compreendidos entre 1 e 5 anos. Então, comprar um carro, né? Trocar um carro, fazer uma viagem para seja onde for, né? Você vai estabelecer esses objetivos entre 1 e 5 anos e criar lá uma meta, uma economia aí, Roseli. Com base nesses objetivos, você vai tentar ali, organizar seu orçamento para que você atinja os objetivos. E os objetivos de longo prazo são aqueles com mais de 5 anos, que são, por exemplo, você planejar a sua aposentadoria, né? Daqui 20 anos eu não vou mais trabalhar. Hoje eu estou com 45, quando eu tiver 65, como a lei mandar, eu quero parar de trabalhar, né? Mas o dinheiro que eu vou receber da aposentadoria não vai me permitir, né, viver a vida que eu vivo. Então eu tenho que dar um jeito de fazer alguns investimentos, de guardar alguma coisa, para quando eu chegar lá, eu conseguir viver mais ou menos da forma que eu vivo. Então, aqui só uns exemplos de objetivos, de metas, dos prazos que você quer atingir, da quantidade de recursos que você precisa, para que você coloque isso no seu planejamento, no seu plano de família, né? É importante que a gente trace esses objetivos. Bem, e uma outra coisa que eu quero falar com vocês hoje, que vai muito ao encontro do que nós já discutimos, é uma técnica de gestão, né, que as empresas utilizam muito, não é nova, é bastante antiga, é do início do século passado, foi desenvolvido lá por americanos, e hoje se utiliza isso especialmente nos processos de melhoria continuada, porque eu entendo que o orçamento familiar nada mais é do que isso. É um processo de você aprender, revisar, analisar, aprender de novo, porque não adianta uma pessoa falar assim, eu vou fazer meu planejamento, anotar uma vez o que ela está gastando, o que ela está ganhando, fiz meu planejamento, né? E a pessoa fica assim, tá ok, já fiz, já mentalmente ela já se liberta daquilo, já se perdoa e vai viver a vida que ela estava vivendo. Não, não é isso, né? É um processo de você se conhecer e se autoconhecer, um processo constante. E não é fácil. Não é fácil porque eu tento também, eu vivo isso, né? Vivo esse processo na minha casa, de organizar o meu orçamento junto com minha esposa. Então, eu sei que isso não é fácil, então é um processo que a gente vai aprendendo. É um processo de médio e de longo prazo. Demora tempo, a gente vai gastar aí. Se todo mundo tiver engajado mesmo, comprometido, como eu falei no início, a gente gasta aí uns 6 meses, um ano, para afinar, digamos assim, esse hábito de planejar a nossa vida, de planejar o nosso futuro, né? Então, uma metodologia que também é chamada de ciclo PDCA é muito utilizada aí na gestão, nos processos de melhoria continuada, de melhoria contínua. Quer dizer o seguinte, olha, dentro das empresas isso é muito valorizado. Olha, eu quero cada vez fazer melhor aquilo que eu faço. Eu quero a cada dia prestar aquele serviço melhor do que eu prestei no dia anterior, né? Eu quero fazer desse meu produto, desse meu carro, desse meu violão, dessa obra que eu presto, né? Dessa construção civil, de um jeito que cada dia eu vou fazer ela melhor, vou entregar ela de uma forma melhor. Então, isso chama melhoria contínua, ou melhoria continuada. A gente está sempre buscando um jeito de melhorar alguma coisa, né? As empresas fazem isso, é muito importante para as empresas, porque se elas não fizerem isso, a competição tira elas do mercado, né? Os concorrentes das empresas estão sempre buscando melhoria, buscando atender melhor o seu cliente, né? Buscando satisfazer mais, buscando reduzir mais os custos, ficar mais eficiente, fazer aquele mesmo produto gastando menos. As empresas vão sempre. É um trabalho que não para, é um ciclo. Começa esse ano eu consegui fazer um produto mais rápido, gastando menos recurso, com melhor design, com melhor preço. Aí passa um outro período,
rever tudo de novo e o que eu posso melhorar ainda. Tem uma tecnologia nova, eu posso incorporar. Então, isso vai, num processo contínuo de melhoria. Então, essa matriz PDCA é uma técnica muito utilizada na gestão das empresas e ela cabe muito bem aí para a gestão financeira pessoal e familiar. Então, o que é essa técnica? É um método, uma filosofia de gestão que busca essa melhoria contínua de processos, produtos, de serviços e de pessoas. É uma coisa que a gente pode aplicar para a gente mesmo. Daí porque eu acho que ela se adequa muito bem à gestão financeira pessoal e familiar, né? Então a gente vai melhorando essa nossa gestão continuamente, a gente vai revisando esse nosso processo de planejamento familiar periodicamente, vendo onde é que a gente errou ou não, se essa meta não conseguiu atingir esse objetivo, onde é que eu errei, como é que eu posso melhorar isso, essa meta foi traçada de uma forma errada, de um jeito que eu não consegui atingir. Então a gente tem que ir repensando isso e melhorando esse processo, né? Então parte da ideia, essa filosofia parte de uma ideia de que a melhoria é um processo contínuo, a gente está sempre melhorando, né? Eu acho que com a vida a gente aprende muito isso também, a gente está sempre melhorando a cada dia como pai, né? Melhorando a cada dia como irmão, como membro de uma sociedade, né? O ser humano tem muito essa busca por melhorar, né? Por se melhorar, por melhorar aquele contexto onde ele vive. Então, isso é uma coisa muito natural nossa também. Não está só nas empresas, está na gente também como ser humano, né? Quer se sentir melhor, fisicamente melhor, emocionalmente melhor, né? Espiritualmente melhor, a gente busca isso dentro da gente para que a gente se sinta mais realizado, mais feliz, né? Então eu acho que essa filosofia adequa muito bem aí à gestão financeira pessoal e familiar, né? E aí ela tem uma outra característica interessante, que ela divide, né? Ela pensa, isso é só uma filosofia, tá, gente? Muita gente já faz isso, como eu já falei. Embora tenha sido os americanos que escreveram, isso não quer dizer nada. Porque tem muitas pessoas que já fazem isso intuitivamente, faz parte da vida dela. Tem gente que eu estou falando aqui chovendo no molhado, ele já faz o que eu estou fazendo aqui tem muito tempo, já entende isso de uma forma mais simples e já aplica isso no seu dia a dia, né? Talvez quando a gente falar de orçamento lá, tenha alguma ajude um pouco mais em algum aspecto específico, mas essa parte aqui de introdutória muitas pessoas já fazem, né? Então, essa melhoria por esse ciclo PDCA é uma melhoria que a gente vai sempre entender que elas são etapas, elas são passos, né? A gente não vai começar amanhã um orçamento familiar e já vai fazer o melhor orçamento familiar, né? A gente não vai começar amanhã a conversar com os membros da família, envolver todo mundo nesse processo e todo mundo já vai se engajar de imediato nesse processo. Isso vão ser fases, né? Vão ser ciclos que vão, se houver esse compromisso da família, essa disposição das pessoas, isso vai se melhorando, né? Esse processo vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. É isso que diz aqui a matriz PDCA, tá bom? E aí, como é que isso aplica aqui? Agora eu vou, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, como é que isso aplica aqui para a gestão financeira familiar, né? Primeiro aqui a fase é do P, de planejar, né? O que nós vamos planejar? Então, nós vamos identificar lá o problema. Identificar o problema significa a gente definir lá quais são as nossas rendas, definir quais são os nossos custos. O que é o problema? O problema é se nossa renda dá para pagar os nossos custos ali que a gente entende como básico e sobrar alguma coisa, ou a gente tem que aumentar a renda, ou se nossa renda, se a gente reduzir uns gastos necessários, a gente já consegue fazer. Então, vamos identificar esse problema, encontrar as causas, está nisso aí mesmo. Por que eu vivo hoje desorganizado financeiramente? Por que eu pago juros no cheque especial? Por que eu estou endividado? O que está causando isso? Por que eu gasto mais do que eu ganho? Onde é que eu estou gastando mais, né? Ou de fato estou ganhando muito pouco, eu preciso trocar de emprego, eu preciso arrumar uma renda extra. Então, entender esse primeiro passo seria
Definir esses objetivos, pagar a dívida, sair de cheque especial, fazer uma economia de 10% do meu salário, ou trocar um carro, preciso de 10 mil daqui 2 anos, então precisa ligar, economizar 300, 200 reais por mês para que eu consiga fazer isso. Então, traçar esses objetivos e criar esse plano de ação. É a primeira fase desse processo, né? Aí depois o D, do PDCA, vem do inglês do, que é fazer. Então agora é a hora de fazer, executar o plano. O que eu planejei, agora nós vamos executar. Né? Vamos chamar todo mundo, gente, nós só podemos gastar isso, disso. Toma cuidado com esse gasto aqui, nós estamos gastando muito disso, nós vamos gastar mais disso. Fulano, nós vamos agora criar um e-commerce para ter uma renda extra, ou vamos rodar de Uber 2 horas por dia, você roda, eu rodo, assim, para a gente conseguir essa renda X, e nós vamos fazer, nós vamos executar esse plano aqui que nós traçamos nesse primeiro momento, né? A depender aí dos nossos objetivos, né? Passa um tempo, periodicamente, mensalmente, ou a cada 2 meses, vocês vão colocar lá, vão pegar isso que vocês registraram lá, que vocês ganharam, o que vocês gastaram, né? E vão analisar, né? Vão verificar se aquilo que vocês fizeram de receita, de ganhos, e aquilo que vocês gastaram, né, produziu aquele resultado esperado. Vocês projetaram aí que nos próximos 6 meses vocês vão conseguir fazer uma economia aí de 3 mil reais. Né? A gente conseguiu esse objetivo, a gente alcançou essa meta, a gente ficou perto dessa meta. Por que a gente não alcançou? A gente passou. O que aconteceu que a gente passou? A gente está só na metade, ou a gente não passou nem perto disso. Onde é que nós erramos ali? Onde é que nosso plano estava errado, que a gente não conseguiu alcançar esse objetivo, né? E por fim é agir, né? Se o plano funcionou, se deu certo, né? A gente vai compartilhar, vai ficar feliz. Olha, gente, nós chegamos a essa meta, 6 meses aqui, economizamos, família, esse valor aqui, vamos todo mundo para a praia, comemorar. Tem lá, conseguimos alcançar a nossa meta da economia do longo prazo, ainda sobrou dinheiro para a nossa viagem do final do ano. Vamos aproveitar, comemora, né? Agora, se não funcionou, a gente vai precisar rever esse ciclo e começar todo de novo. Aí vamos pegar o onde que aí a gente vai partir de um ponto novo, hein? A gente já tem um plano antes. E desse plano, o que foi o problema? Por que a gente não alcançou? Olha, fulano de tal gastou mais do cartão de crédito nas compras X do que nós estabelecemos. Por que isso foi assim? Era uma necessidade mesmo, nós subestimamos esse gasto, esse gasto não dá, tem que ser maior mesmo, nós temos que aumentar a nossa renda. Então, nós vamos rever novamente esse processo e executar mais um ciclo. E assim a gente vai fazendo isso, vai aprimorando o nosso hábito de planejar financeiramente a nossa vida, a cada estágio, e com isso a gente vai aperfeiçoando, vai alcançando com mais precisão os nossos objetivos, vai ficando mais claro para todo mundo quais são esses objetivos. As pessoas vão se engajar. As pessoas começam a ver os resultados também desse planejamento, começam a ver uma sobra de recursos, começa a ver uma possibilidade de fazer algumas coisas que a gente não fazia antes por conta da desorganização, e a gente vai melhorando a nossa vida, né? Vai criando aí um ciclo vicioso e benéfico, né? Então, essa filosofia de gestão aqui é muito comum nas empresas e não tem nada demais nela, embora ela nos ajude a organizar, digamos assim, né? E a gente compreender que o que a gente faz hoje é um bom início, né? Se a gente começar hoje a fazer um planejamento financeiro, isso é um bom início, mas a gente precisa ir aperfeiçoando isso ao longo do tempo. A gente não pode desistir desse planejamento financeiro no primeiro obstáculo que a gente encontrar, pelo contrário. Aí é mais um motivo para a gente respirar fundo, conversar com as pessoas, resignar em prol desse nosso planejamento financeiro familiar.
ok? Aí eu queria deixar para vocês agora, para que vocês façam perguntas, tirem dúvidas, façam comentários. A gente falou um pouco aí dos objetivos, das filosofias, das possibilidades, né? E aí nós vamos pôr a mão na massa na próxima aula. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês aqui, para que vocês façam, que aí nós vamos trabalhar numa peça que chama orçamento familiar, que é onde a gente coloca ali as receitas, as despesas que nós temos atualmente, classificados por categorias, né? Gasto com alimentação, gasto com habitação, e aí a gente vai fazer esse trabalho, que é aquele trabalho inicial da gente tomar consciência. Algumas pessoas já fazem, outras não. Algumas já fazem de alguma forma, talvez possa melhorar, né? Ah, Roseli, te envio sim, tá? Vou enviar para todos vocês esse material que eu trabalhei hoje. Eu gosto de enviar com antecedência, mas eu tive um problema com a minha internet hoje. Estou usando uma internet emprestada, na realidade, desde ontem à noite. A Vivo, que me fornece a minha internet aqui, teve um problema aqui na região, e então eu acabei não enviando. Mas eu envio sim, envio todo o material para que vocês tenham acesso aí. Aí o Pedro envia o link para vocês do material. A gente pode enviar também por PDF, Pedro, no próprio grupo, né? Eu acho que não é um problema não. A gente cria o PDF, manda no grupo e aí e deixa o link lá no Observatório Café. Se algumas pessoas tiverem dificuldade de imprimir pelo WhatsApp, pode imprimir lá entrando no link do Observatório Café. Alguém queria fazer uma pergunta, algum comentário, ter alguma ideia, ter alguma dúvida de como fazer, de como começar, que a gente possa ir sanar no nosso próximo encontro? Não, tá tranquilo? Ah, obrigado, Simone. É muito bom estar aqui com vocês também. É muito bom bater esse papo sobre esses assuntos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma questão que é importante para todo mundo, né? Para mim também. Eu repenso as minhas práticas, né? É, sabe aquela história assim, casa de ferreiro, espeto de pau? Eu sou professor de finanças, mas tenho muitas dificuldades em organizar meu orçamento financeiro pessoal, porque não é uma questão fácil mesmo, né? A gente precisa muito disso, de debater isso. E quando eu converso sobre isso com as pessoas, eu acabo aprendendo também, porque. Ah, obrigado, Pedro, excelente. Porque a gente precisa rever, né? Eu vivo isso com minha esposa, a gente, quando em quando a gente tem uns encontros, quando a vida nos atropela, né? A responsabilidade com os filhos, com o trabalho, a gente tenta parar um pouquinho para falar, para conversar, para fazer esses planos, né? A gente vive no Brasil um momento hoje muito delicado, onde grande parte da população está desempregada, né? Muitas famílias passam por problemas dessa natureza. Então é um tema muito importante. Ah, isso é muito individual, Roseni. A gente tem que reduzir, economizar de tudo aquilo que não é, digamos assim, essencial para o nosso conforto, como família. Por exemplo, eu tenho aqui uns confortos, minha esposa quer ter algumas coisas, gosta de ter algumas coisas, de oferecer algumas coisas para os nossos filhos, que aquilo faz muito bem que ela faça, né? Que a gente faça. A gente se sente bem fazendo aquilo.
Então, são coisas que a gente não quer abrir mão. Mas tem uma porção outra de outras coisas que a gente faz assim no automático, como eu falei. A gente acaba assumindo um compromisso ou fazendo sem pensar se aquilo é ou não muito necessário para a gente. E aí, nesse aspecto, todos esses tipos de itens, digamos assim, eles podem ser repensados. E na minha situação, isso acontece frequentemente. A gente repensa muito isso, porque é muito comum que aconteça, compreende? Agora, tem as despesas, nós vamos dividir isso lá. Aí, se vocês não ninguém tiver nenhuma dúvida, eu queria que vocês já começassem a fazer esse exercício, né? De levantar quais são os rendimentos da família. Não é para mostrar aqui, não, para vocês fazerem o seu próprio orçamento familiar, tá? Conversar com a família sobre a disponibilidade dela de fazer esse planejamento, né, com os membros da família, já levantar esses rendimentos, já levantar esses gastos, já começar a anotar os gastos que vocês têm. Vocês já sabem alguns deles, né, com moradia, com alimentação, mas já ir praticando esse hábito de tomar nota, já classificando esses gastos em algumas categorias para que a gente possa começar a fazer esse orçamento, que a gente vai falar dele na próxima aula. O Fábio, na hora que ela pergunta ali o que você indica para poupar no começo, na hora que ela anotar, que ela fizer essa lista, ela já vai identificar um monte de coisa que no próximo mês já é uma coisa que, por exemplo, não, isso aqui já posso cortar, já não preciso mais. Então, na hora que ela começa a ver, né, fica bem fácil. Ah, que ótimo, Roseni. E na próxima aula a gente vai falar do orçamento em si, que é preencher uma planilhinha lá com esses gastos, com essas receitas, ver onde está indo. Eu vou até ver se eu preparo ou se eu seleciono alguma específica que já pode ajudar vocês de imediato. Já tem várias disponíveis aí na internet, para ajudar mesmo nesse planejamento. Alguns já calculam o percentual de cada componente no orçamento, quanto você está gastando de habitação, quanto você está gastando com alimentação, se está dentro, está muito fora da média, né? Como eu falei, é todo mundo individual, mas isso também ajuda muito, né? São vários hábitos que a gente pode repensar que vão ajudar a depender aí, como eu falei, da individualidade de cada família, né? De cada grupo de pessoas. Isso é muito individual mesmo. Mas o planejamento financeiro, a lógica é a mesma para todos, né? Mas é muito individual aí aonde e como você pode economizar, né? Pagar juros não é. Esse é a primeira coisa que eu acho que eu posso falar que é categórico para todo mundo. Pagar juros não é bom, né? No Brasil, os juros é muito alto, então, se você puder economizar e comprar à vista, com desconto, melhor, né? Se tiver no cheque especial, sai. Se está no rotativo do cartão, vamos acabar com isso logo, tentar negociar essa dívida. Então, essas despesas aí não é salutar. É ruim. E as outras são individuais mesmo. A gente vai analisar, pôr no papel e ver ali aonde a gente pode reduzir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Não? Então já passamos aqui também 11 minutos do nosso horário previsto. Fábio, Oi, esse dinheiro que será poupado dessa renda, você indicaria algum investimento? Está investindo ele com retorno, tipo a médio e longo prazo? Indicaria, tem vários CDBs, por exemplo, que são aplicações que pagam a inflação mais um rendimento, né? Ou seja, te dão um rendimento acima da inflação. Todos os bancos grandes costumam oferecer esse tipo de aplicação, Tarcísio, que é uma aplicação segura, porque o Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil por CPF nessa aplicação, então o governo, o Banco Central garante.
Existem outras opções de aplicação também, mas aí já em renda variável, né? E aí está sujeito à oscilação. Uma pessoa pode ganhar mais, mas pode ter uns períodos que ela tem algumas perdas. Aí vai muito do perfil do investidor. Mas existem algumas títulos de tesouro também que pagam a inflação mais um rendimento. Esses que pagam a inflação mais um rendimento são boas aplicações, costumam ser aplicações seguras, né? E vão render mais que a inflação, entendeu? Aí tem muitas opções. Que aí a gente pode rever aquela nossa aula de opções de investimento, né? E podemos conversar sobre isso depois também, numa outra oportunidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, pode conversar, gente. Isso aqui é um bate-papo mesmo. Não? Então, olha, caso algum de vocês tenha alguma dúvida, tenha alguma curiosidade, releia o material, relembre, reassiste essa aula que ela vai estar disponível no nosso canal oficial do YouTube. E suscite alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar pelo próprio YouTube, lá no chat do YouTube. Vocês podem mandar a pergunta pelo grupo do WhatsApp, do qual vocês fazem parte. Sim, falo sim, Roseli. Eu coloco um pedaço da aula sobre esse tema, sim, pode deixar comigo. Mas você já pode ver, Roseli, uma aula que nós temos sobre essas opções de investimento. Eu não sei se você chegou a assistir, está no nosso canal do YouTube também. Você pode assistir, mas eu posso falar. E se você tiver alguma dúvida específica, Roseli, e para todos os demais, podem mandar lá no chat. Pedro, encaminha o link aí do canal, por favor, me dá esse suporte aí. E encaminhe tanto para o grupo do WhatsApp como aqui no chat, por gentileza. Se não der tempo, se encaminhar aqui no chat, encaminhe lá no grupo o link do nosso canal. Mas aí eu tiro as dúvidas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou no grupo do WhatsApp, ou na nossa página do YouTube, ou nas nossas redes sociais também, que vocês têm acesso a elas, podem perguntar lá à vontade, que a gente com certeza vai dedicar um tempo para tentar responder, tá bom? Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, batendo esse papo sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, né? Para mim, sei que para vocês também. E nos vemos no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro vamos falar de orçamento. Não esqueçam do dever de casa, de já anotarem as suas receitas, os seus gastos, tentar classificar esses gastos aí, o que é custo fixo, aquilo que você paga todo mês, religiosamente tem que pagar, aluguel, outras coisas, né? O que é custo variável, já vai classificando isso aí, anotando, que a gente vai trabalhar numa outra peça, que é a peça central do planejamento financeiro, aquela que vai nos ajudar a encarar a nossa situação, que é o orçamento, tá bom? Muito obrigado, gente, pela audiência, pela paciência. Boa noite, Fábio. Obrigada. Boa noite, Kátia. Obrigado. Obrigada a você, foi ótimo. Obrigado. Tchau, gente. Tudo Boa de noite bom. a todos. Boa noite. Obrigado, Pedro, pelo suporte. Boa noite. Boa noite. Vou aqui, então, encerrando a gravação.